Só que para chegar em Portugal tinha que atravessar a Espanha também, né? Tinha que sair de Paris, atravessar a Espanha. Então ele pegou um Ford grande, que tinha muitas malas, pelo que temos dos relatos de Oswald e Julieta, tem que ficar um tempo, né, na Europa, e até a cidade de Tours. Eu acho que ali acabou o contrato com esse motorista desse Ford. E aí ele tava na rua, provavelmente viu uma ambulância e pensou, por que não perguntar se ele pode levar a gente até pertinho da Espanha? E aí entra o Oswald, as malas e o Julieta na parte de trás da ambulância. Eles vão até Bordeaux. De repente chega uma ambulância vindo do nada na praça. As pessoas acham que são os primeiros feridos da guerra. Abre as portas traseiras e sai Julieta Bárbara, fagueira, com malas. E Oswald de Andrade. E Oswald de Andrade. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Augusto Gonçalves, sou editor da Ilustríssima e apresento para vocês este episódio do nosso Ilustríssima Conversa. Vamos falar sobre o mais polêmico personagem do modernismo brasileiro, o escritor Oswald de Andrade. Sim, a pronúncia correta é Oswald, não Oswald, né, como a grafia pode levar a crer. Muito já se escreveu e falou sobre o poeta paulista, um dos expoentes da Semana de Arte Moderna de 1922. Não deixa de ser uma proeza que nosso convidado de hoje tenha encontrado um episódio pouco conhecido e cheio de interesse e curiosidade da trajetória do personagem modernista. O escritor, pesquisador e também músico carioca Mariano Marovato está lançando A Guerra Invisível, de Oswald de Andrade, livro em que conta a história da ida do escritor para o Rio de Janeiro, no final da década de 30, e a história de uma agitada viagem à Europa, em 1939. Indicado para representar o Brasil num congresso de escritores ligados ao Pen Club, em Estocolmo, ele e sua então mulher, Julieta Bárbara Guerrini, embarcaram de navio para Londres. O que não esperavam é que a Segunda Guerra fosse ter início justamente naquele momento com a invasão da Polônia pelas tropas de Hitler. Os acontecimentos se precipitaram e o livro de nosso convidado conta os inúmeros problemas do casal para conseguir retornar ao Brasil. Entre as aventuras, uma viagem numa ambulância com a volumosa bagagem dos dois e o encontro de Oswald com o então jovem poeta Vinícius de Moraes, em Lisboa. Mariano Marovato acredita que esse encontro teria sido muito importante para o futuro de Vinícius. Mariano, bem-vindo ao nosso Ilustríssima Conversa. Prazer recebê-lo aqui. Vamos começar um pouco pelo começo da história, né? Que é, enfim, em que circunstâncias que o Oswald de Andrade acabou indo para o Rio de Janeiro, ali no final da década de 30. Sim. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Meg. Obrigado, Folha. Então, o Oswald de Andrade, acho que ele recebeu esse convite em 1938 do Joaquim Hinojosa, que é um grande expoente modernista, grande expoente ótimo, expoente modernista de Pernambuco, que estava ligado na Semana de 22, virou amigo de todos eles em 22, foi para São Paulo, e ele ia começar um novo empreendimento, que é o jornal chamado Meio Dia, de aproximadamente 30 mil leitores. E aí, Oswald de Andrade foi chamado para ser esse colunista diário, para justamente dizer que é um jornal democrático, imparcial, a favor do Brasil, da liberdade, etc. Todos esses termos que são muito neutros até certo ponto. Então, Oswald, que há muito tempo não escrevia para a imprensa, tudo que ele queria era falar com as pessoas. Ele estava nesse projeto do Marco Zero, que seria um grande romance para que a população pudesse ler, né, um tom bastante diferente dos romances anteriores, um tom bastante diferente das peças, dos manifestos e etc. E ele super comunistão nessa época. Ele já tinha se tornado comunista. Já comunista, já fazia 10 anos de comunismo, desde o seu encontro com Luiz Carlos Prestes. Como que isso aconteceu, assim, enfim, no livro você relata que ele se encontrou com Prestes? Isso, tem um capítulo do livro que eu tento dar conta da antropofagia até o momento do livro, que é 38 e 39, né? Então, em 1931, ele já com Pagu, né, tinha terminado, em 1929 tem o craque da Bolsa,
Getúlio toma o poder, termina o casamento com Tarsila do Amaral. Então toda aquela engrenagem que movia o modernismo dele, o casamento dele, a riqueza dele, foi por água abaixo, e ele aos 39 anos teve que se reinventar de alguma forma. Estava apaixonado pela Pagu estava grávida, Pagu comunistona, conheceu Luiz Carlos Prestes, e ele conta essa história, né? É tudo meio ficcionalizado na vida do Oswaldo, coisas que ele conta, né? Tudo transforma-se num grande mito. E ele fala que passou noite desafio conversando com o Luiz Carlos Prestes nos cafés de Montevidéu, ele, Pagu e Prestes, e aí ele teve a iluminação de que a literatura dele, todo aquele modernismo, na verdade, tinha que ir por outro lugar, tinha que seguir o Prestes, né? Prestes encarnou esse grande homem do comunismo brasileiro, como se fosse o Lenin, né? Ele viu uma pessoa tão importante, tão monumental e, enfim, acho que teve uma epifania de fato. E a partir dali ele gastou, acho que os últimos dinheiros que ele tinha fazendo O Homem do Povo, editando o livro da Pagu, termina o casamento com a Pagu, e aí ele conhece Julieta Bárbara, que era uma professora escolar aqui de São Paulo. Eles casam, ela consegue organizar a vida financeira do Oswaldo de certa forma, ele dá inputs para ela virar poeta, pintora e etc. Tanto que em 39 ela consegue fazer o livro dela, que é O Dia Garimpo, que foi publicado há pouco tempo pela Círculo de Poemas, justamente por conta da pesquisa desse livro que eu fiz. E então tem um pós-fácil lá que complementa um pouco a história de Oswaldo e Julieta em 1939. E aí, em 39, ele chega ao Rio, né? Com a ideia meio de se estabelecer ali. O Mário de Andrade já estava na cidade também. Os dois já não se falavam, né? Porque o Oswaldo já tinha cansado de bater no Mário de Andrade de todos os jeitos, Sim. com ironias e coisas insuportáveis. E o Oswaldo já conhecia bastante o meio intelectual do Rio, ele, enfim, tinha família também no Rio, ia sempre, né? E ele acabou, nesse período aí, se aproximando desse pessoal do Pen Club, que acabaria levando ele, né, posteriormente, a essa viagem para a Europa. É bem impressionante a rede de contatos do Oswaldo no Rio, de fato, né? Porque ele chega a convite do Joaquim Nojosa, que é uma pessoa também meio forasteira no Rio de Janeiro, embora já trabalhasse lá, para trabalhar nesse jornal novo. Oswaldo faz amizade com o pessoal da José Olímpio, né, com os grandes romancistas da década de 30 que frequentava diariamente a José Olímpio, livraria do Rio de Janeiro e editora, né, a maior editora da época do país. Então ele ficou muito amigo de Graciliano, muito amigo de Lins do Rego, principalmente muito amigo de Jorge Amado. E, ao mesmo tempo, ele vai se conectar ao pessoal do Pen Club, que é umas pessoas muito não modernistas, pseudo-modernistas, né? Não entenderam a onda modernista, mas usavam métodos modernistas para fingir que eram modernistas, como diria o Mário de Andrade. Eu acho que a questão do Oswaldo ter entrado no Pen Club, que ele sabia da importância do Pen Club internacional, que tinha um prestígio muito maior e muito mais potente e influente, enfim, na própria história, e enfim, naquele momento, 39, o mundo estava prestes a entrar na sua maior convulsão do século XX, que era a Segunda Guerra Mundial, né? Hitler estava avançando sobre territórios na Europa, estava acabando a Guerra Civil Espanhola, a Itália tinha acabado de bombardear a Etiópia, o Japão tinha bombardeado a China, estava tudo para dar errado naquele momento, e as notícias dia a dia mudavam a direção do que estava acontecendo no mundo. E os escritores já havia tido um congresso do Pen Club Internacional em Nova York, discutindo essas coisas, e ia acontecer em Estocolmo em setembro. Então acho que o Oswaldo já estava ligado nisso e ficou muito próximo do Cláudio de Souza, que foi o escritor que fez o Pen Club no Brasil. Ele era imortal da Academia Brasileira de Letras, então você já entende que ele estava ali tentando fazer a vida literária dele mais politicamente falando, né, na politicagem. E acho que o Oswaldo, segundo as fofocas da época, né, as colunas do Osório Borba, dizem que o Oswaldo ia tentar fazer com que a carreira de Cláudio Souza acontecesse enquanto poeta, com o livro dele que ninguém leu e etc. Uma mão lava a outra, né? Tem algumas colunas no meio-dia, né, que chamava Banho de Sol, a coluna diária do Oswaldo no jornal. Ele defende muito o Pen Club, fala que não é só mais um grupinho de poetas decadentes, de cabeleira extravagante, que se reúne para falar pseudo-intelectualidade, mas parece super modernistas e tal. Enfim, tá lá embromando. E aí ele é convidado para ser o representante brasileiro desse encontro do Pen Club Internacional em Estocolmo, que vai acontecer no início de setembro.
De 39. De 1939. Isso o Oswald já estabelecido no Rio de Janeiro, no apartamento do Leme, que o pai da Julieta Bárbara ajudou a pagar as primeiras prestações. Prédio esse que chama Edifício Tietê. Ah, tá lá ainda, não? Tá de pé na Praia do Leme, o penúltimo prédio da praia. E aí, então, ele já estava lá circulando nesse grande e pequeno mundo da literatura do Rio de Janeiro. Eu falo isso no livro, né, que da redação do Meio-Dia, que é na Rua da Constituição, até o Amarelinho, na verdade são 3 quilômetros de raio. E toda a vida literária do país, entre aspas, né, todo o mainstream da literatura, acontecia ali, estavam todos ali discutindo. O próprio Mário de Andrade circulava no mesmo lugar que o Oswald, não sei se se encontraram na rua e fingiram que não se olharam, mas estavam ali. Acho que ele tentou se aproximar do Mário pelos jornais, alfinetando o Mário bastante, e o Mário já estava com essa política, já estava há 10 anos brigado com o Oswald, de não responder e sequer olhar qualquer crítica voltada para ele, principalmente vindo do Oswald de Andrade. Exato. Vamos então ao início da viagem do Oswald de Andrade para a Europa, num momento crítico, né, em que o risco da eclosão de uma guerra está no ar, né? Sim. E ele embarca mais para o segundo semestre, né? Isso, de Início 39, de agosto, e vai inicialmente para Londres, né? Lembrando que o congresso seria em Estocolmo, né? Isso. É um navio que sai, obviamente não teria uma carreira diretamente da Praça Mauá do Rio de Janeiro até Estocolmo, né? Não é uma carreira marítima muito populosa, enfim. O navio parava em Londres e de lá ele pegaria mais um para chegar em Estocolmo. Chegando em Londres no final de agosto, ele chega no dia que está sendo assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop, Pacto de Não Agressão entre a União Soviética e a Alemanha, um pacto inacreditável para comunistas e nazistas e também para o Ocidente, né? Como assim? O próprio livro do Hitler, né? O Mein Kampf, é todo pautado que os comunistas são os grandes inimigos a serem derrotados. E Stalin também, repetidas vezes, fala que a Alemanha precisa... Hitler é o maior inimigo da União Soviética, e de repente eles assinam esse pacto, e Oswald desembarca em Londres nesse exato momento, e todos os jornais estão anunciando isso, ainda que oficializado no dia seguinte. E é muito incrível, porque nesse momento o Chamberlain, que é o primeiro-ministro, ele já está ligado que alguma coisa vai acontecer, e a população já está um pouco olhando que vai começar essa guerra, então começa a ser construído abrigos antiaéreos, existem milhões de avisos do governo das luzes serem apagadas à noite, tem o blackout, pintar as luzes de azul, né? Tinha todo esse lance. Disponibilizaram uma linha telefônica do governo para a população perguntar coisas sobre o que deve fazer ou não fazer em caso de um ataque aéreo. E ele chega em Londres, ainda não se confirmou ou não o congresso em Estocolmo. Thomas Mann também está em Londres, indo para a Suécia, onde ele vivia, e ia participar do congresso também. E também Thomas Mann escreve coisas no diário dele sobre esse exato momento que está acontecendo, faz conjecturas possíveis ou não. Não, essa guerra não vai começar, não é possível que exista uma guerra. Eu acho que esse tratado entre a Alemanha e a União Soviética vai apaziguar um pouco as coisas e etc, etc. Só que o tratado, na verdade, tinha uma cláusula paralela secreta que dividia em iguais partes os países bálticos e a Polônia entre Hitler e Stalin, né? Então, logo uma semana depois, Hitler invade a Polônia e dá-se início à Segunda Guerra Mundial. Nisso, Oswald está na Inglaterra sem amigos. Julius Roman, que era o presidente do Pen Club Internacional e amigo de Oswald desde a década de 20, quando ele estava com Tarsila do Amaral, já tinha fugido para Tours, já não foi para Estocolmo. E aí ele fala, bom, acho que a gente tem que ir para a França, porque lá tem pessoas que eu conheço e eu consigo me virar, né? Só que ele chegou na França, já está acontecendo o êxodo gigante de Paris para outros lugares, para cidades pequenas nas fronteiras ou outros países. Tem uma série de amigos que já não existem mais, outros morreram, outros já estão nos Estados Unidos. Blaise Cendrars, por exemplo, foi um grande aliado da Semana e de Mário, de Oswald. Poeta suíço, né? Isso? Exatamente. Franco-suíço, que lutou a Primeira Guerra Mundial, né? Exatamente. Perdeu um braço na guerra. Veio para o Brasil a convite da elite aí modernista, Paulo Prado. Exatamente. Dona Olívia Guedes Penteado, não é isso? Dona Olívia. O Oswald tinha um círculo de amigos, né, em Paris, né? Que eu imagino que, quer dizer, a cena de Londres vão bombardear, né? As pessoas em pânico, avião caças, né? Sim, tinha os caças pilotando. Devia ser um negócio meio apavorante ficar em Londres, os ares, né? E ao mesmo tempo vinha muitos aviões da França trazendo ingleses do continente para a Inglaterra.
E eu acho que Oswaldo e Julieta pegaram justamente o contrafluxo desses voos, pegou um voo para Paris, e como eu disse, chegou lá, nenhum dos amigos da década de 20 não estavam lá, né? Já tinham sumido de Paris. E aí, de alguma forma, ele conseguiu algum contato na Embaixada do Brasil para ficar num desses banlieues de Paris, a 15 quilômetros, e de lá pensar numa fuga. E aí foi aventada a possibilidade de ir para Portugal, que já tinha se declarado neutro, né? Salazar se declarou neutro logo depois da invasão da Polônia. Só que para chegar em Portugal tinha que atravessar a Espanha também, né? Tinha que sair de Paris, atravessar a Espanha. É um negócio complicado, Um pouquinho complicado. Então ele pegou um Ford grande, que tinha muitas malas, pelo que temos dos relatos de Oswaldo e Julieta, tem que ficar um tempo, né, na Europa, e até a cidade de Tours. Lá não tinha mais como... Ele alugou, arrumou um carro, Então, comprou, eu acho que ele alugou fez? esse carro até Tours, eu acho que ali acabou o contrato com esse motorista desse Ford, e aí ele tava na rua, provavelmente viu uma ambulância, e pensou, por que não perguntar se ele pode levar a gente até pertinho da Espanha? E aí entra o Oswaldo, as malas e o Julieta na parte de trás da ambulância, eles vão até Bordeaux. E aí tem esse relato, depois saiu no jornal brasileiro, né? De repente chega uma ambulância vindo do nada na praça, as pessoas acham que são os primeiros feridos da guerra, abre as portas traseiras e sai Julieta Bárbara, fagueira, com malas. E Oswaldo de Andrade. E Oswaldo de Andrade. De lá, eles conseguem chegar até Irún, que é aquela cidade... Já é na Espanha, né? Chegam na fronteira da Espanha e pegam um trem da Sud Express, corre a Espanha inteira até chegar em Lisboa, na estação do Rossio. E aí começa uma grande aventura para a tentativa de voltar para o Rio de Janeiro. E lá ele descobre que tem muita gente tentando voltar para o Rio de Janeiro. O próprio primo dele, vários brasileiros indo para Paris, fazendo o percurso contrário, né, para buscar notícias do início da guerra e tal. E o Vinícius de Moraes. E Vinícius de Moraes. Estava lá também, né, nesse momento, querendo exatamente. voltar para o Brasil, né? E eles trocam durante esse mês inteiro que eles tentam voltar para o Brasil. E Vinícius estava fazendo um percurso muito parecido, que ele estava estudando em Oxford, né, o curso de literatura inglesa. Tati, que foi sua primeira mulher, foi visitá-lo, e eles resolvem passar uma lua de mel em Paris, e aí começa a guerra, eles não conseguem voltar para Oxford, porque estavam afundando todos os navios possíveis no Canal da Mancha, não tinha essa possibilidade, mesma coisa com Oswaldo, não tinha como voltar para Londres e para voltar para o Brasil, e aí sugerem para eles irem para Portugal. E os dois casais se encontram, e é muito engraçado, porque é Vinícius no seu primeiro casamento, Oswaldo, não sei em que casamento, talvez o quinto oficial, é o penúltimo, né? Depois de Julieta, é Maria Antonieta. E ficam um mês juntos, Vinícius com 25 anos, Oswaldo na beira dos 50, e eu acho que a minha tese de bar sobre esse encontro é que Vinícius se tornou Vinícius de Moraes por conta desse convívio com Oswaldo de Andrade. Porque ele tinha acabado de sair debaixo das asas de Otávio de Faria, que é aquele escritor que hoje, enfim, pouco se lê, né, mas muito se conta, né? A história do rolê da literatura fala muito sobre Otávio de Faria, que é uma pessoa conservadora, católica, não saiu do armário, era apaixonado por Vinícius de Moraes, né? Tem todo esse assunto. E Vinícius consegue se livrar dessa amizade um tanto quanto opressiva e opressora. E, encontrando Oswaldo de Andrade, ele vê a antítese de Otávio de Faria, né? Um comunista, é uma pessoa que teve 500 casamentos, é expansivo, explosivo. Ele diz que o Oswaldo tem um coração violento. E eu acho que isso ficou um pouco nesse jovem Vinícius. Tanto que, a partir dali, o Vinícius vira o Vinícius que depois vai virar o autor de Garota de Ipanema. Algum impacto você acha que teve ali na personalidade, no comportamento, digamos assim? E engraçado que, pouco tempo atrás, teve essa participação do Caetano Veloso na Flip com o Povo Preciado, que ele fala que quem inventou... não, foi no Roda Viva, que ele diz que quem inventou que o Brasil é um país feliz é Vinícius de Moraes. Exatamente. Então, acho que existe esse caminho interessante. É melhor ser alegre do que ser triste. E o Brasil tem uma longa tradição. Os modernistas, de certa forma... O próprio Oswaldo, né? Alegria à prova dos 9. Mas o mainstream mais conservador e tal, o Brasil é um país de raças tristes. Paulo Prado, né? Exatamente. Tinha toda essa perspectiva, né? E eu acho que existe esse caminho bastante possível. Esses três se conectam de alguma forma, né? Oswaldo, Vinícius e Caetano. Caetano
vai ver a montagem do Rei da Vela e a Tropicália acontece a partir de então. Não necessariamente por conta do texto do Rei da Vela, que é muito engraçado, que é um texto muito comunista, né? Dizendo que a culpa do atraso do país são as elites. Só que Caetano depois vai se ligar mais na antropofagia do que necessariamente na parte comunista de Oswald de Andrade, né? Vai na Alegria à Prova dos Nove e na espinafração, né? Tem a espinafração do Rei da Vela, né? O Oswald nunca deixou de ter bom humor, na verdade. Mesmo o comunista falido, para usar o termo de agora, desmonetizado, nessa época, e até depois, mais velho, nesses diários confessionais que saíram há pouco tempo, ele tá bastante deprimido. Tem um humor, tem uma coisa, tem um riso, que é uma coisa que acompanha Vinícius a partir de então. Vinícius era um poeta muito sisudo, até 1939, né? E depois muda. Muito interessante esse Eu acho que encontro. tem uma história dessa Alegria Prova dos Nove por conta desse episódio em Lisboa, do encontro dos dois. Isso é só mais um dos encontros de Oswald de Andrade em Lisboa, né? É impressionante a quantidade de pessoas que ele também conhece na Europa. Tem uma rede muito impressionante e ele vai se metendo e vai fazendo e acontece, né? Muito louco. E em Lisboa, então, eles estavam lá e não devia ser fácil arrumar uma alternativa para voltar ao Brasil, né? Cogitaram de ir para o México, via México, né? Porque já estavam afundando o navio, né? Os alemães, enfim. E Pois é. eles tiveram que ficar um tempo lá, né? O Oswaldo chegou a escrever num jornal por recomendação do Jorge Amado, quer dizer, não foi um negócio que chegou em Portugal, arrumou Sim. um barco e veio para o Brasil, né? Ele tinha ganas de ficar em Portugal, independentemente do início da guerra, assim como ele tinha vontade de ficar em Paris para reencontrar as pessoas, mas não encontrou ninguém, enfim, a guerra começou. Jorge Amado era já uma referência para essa geração dos anos 30 em Portugal, do neorrealismo. É lido pela geração neorrealista, ele se torna uma referência e começa a se corresponder com essas pessoas, e ele sabe quem são as pessoas, e obviamente eu acho que o Oswald de Andrade foi lá e pegou a lista dessas pessoas, e foi até os hebdomadários, os jornais e revistas que publicavam essa literatura de esquerda em Portugal. Aí ele publica um texto no O Diabo, que é um desses jornais, falando sobre Marco Zero, sobre a geração, dizendo que ele é o papa do modernista, né? Não assim com essas palavras, mas a geração dele abriu as portas para a geração de Jorge Amado, Graciliano Ramos, e agora a literatura brasileira está se solidificando, normalizamos o modernismo, estamos caminhando para a Revolução Proletária e etc, etc. E isso impressionava muito os portugueses que tinham uma visão, não sei qual, do Brasil, né? Uma visão bastante diferente, e de repente tinha pessoas falando da população do Brasil, né? Não eram aqueles portugueses... A visão do Brasil era mais dos portugueses que se exilavam no Brasil, né? Vou pro Brasil fazer riquezas, talvez voltassem ou não voltassem, parentes que ficam no Brasil para sempre, enfim, todo esse êxodo que acontecia. Portugal estava num momento sinistro ali do ponto de vista político, não? Era o início do salazarismo. O início do salazarismo, tinha todo Tinha 6 um anos de Salazar. projeto autoritário, também de redefinição dos valores nacionais, de a criação de uma nova identidade, né, Sim. conservadora, enfim. Sim. É como se estivessem refundando ou fundando um Portugal que ficou muito tempo, né, como Sim. o Portugal que a gente conheceu, né? Portugal, que é incrível como até hoje existem traços desse estado novismo, desse ambiente que foi montado por Antônio Ferro, que ficou consagrado como editor da Orfeu, né, ao lado de Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, e ele virou esse secretário de propaganda do Salazar. Ele inventou muitas das tradições portuguesas que nós achamos que existem há milênios. Ele que inventou na década de 30, como o Galinho de Barcelos, as marchas de Lisboa, que estão acontecendo agora em junho, na Festa dos Santos. Tem aquele famoso concurso da aldeia mais portuguesa de todas, que Monsanto ganhou, enfim. Ele criou uma série de coisas que você acha que são coisas ancestrais. Obviamente, ele mistura as mitologias portuguesas, né? A história do sebastianismo se mistura um pouco a esse orgulho da pobreza católica. Isso tudo escamoteia um nazifascismozinho à moda portuguesa, né? Depois, acho que, assim como aconteceu a partir de 37 no Brasil, né, as coisas apertam um pouco para os comunistas e toda a malta da esquerda, como se diz em Portugal. A perseguição fica mais implacável. Mas ali ainda tem esse início dessa construção desse Portugal
salazarista. E ali ainda havia os círculos de oposição ao Salazar, mas à esquerda, circulavam com jornais, visões né? literárias mais Sim. avançadas, digamos assim, Sim. estavam em atividade em Portugal. Né? Estavam em atividade em Portugal. Não é que todo mundo já tinha sido preso ou tinha saído de Portugal. Né? E o Oswald fica amigo dessas pessoas, fica muito íntimo de Alves Redol, que vai ser o grande expoente do neorrealismo português, que em dezembro lança o Guy Belch, que é esse livro importantíssimo para a literatura portuguesa, que é muito parecido, o jeito da pesquisa de Guy Belch é muito similar ao jeito da pesquisa de Marco Zero. Ele vai, a Lesíria ribatejana, ficar perto das pessoas e entender o linguajar, assim como Oswald ia nos interiores dos grotões de São Paulo, ficar ouvindo os imigrantes japoneses, italianos e anotar aqueles diálogos, etc, etc. A diferença é que Oswald é humor, né? E a última pessoa que tinha feito piada em Portugal foi Eça de Queiroz. E ele, eventualmente, o Eça de Queiroz, o Paulo Prado conheceu o Eça de Queiroz jovem, porque o tio dele, Eduardo Prado, Uau, sim. Era amigo do Eça de Queiroz. O Paulo Prado foi quem fez o prefácio do Poesia Pau Brasil, né? Convite do Oswaldo. E o Oswaldo lá tem uma passagem no seu livro que diz que talvez ele tenha conhecido o filho. O filho era braço direito do Antônio Ferro na Secretaria de Propaganda. Então o filho, na verdade, era o oposto do Eça de Queiroz, né? Eça de Queiroz era da geração de 1870 em Portugal, todos socialistas, né? Ele, Oliveira Martins e Antero de Quental são os três grandes nomes expoentes muito importantes. E o filho de Eça de Queiroz é o oposto do pai. É extremamente conservador, tanto que o centenário do Eça de Queiroz ia ser poucos anos depois, acho que em 45. Eu tô falando datas, mas depois vocês vão aí no Google e, por favor, me corrijam. E tentaram, assim como fizeram com Camões, manejar como se fosse um personagem conservador e afetuoso às políticas do Estado Novo. Nossa, veja só como Eça de Queiroz também pensava como o governo pensa, assim como Camões. Só que essa revisão passou também pelo Brasil, esses 100 anos dessa de Queiroz. Então, os críticos brasileiros, Antônio Cândido inclusive, fez a leitura justamente oposta ao que o filho de Eça de Queiroz queria que fizesse do pai, né? Aí Freud explica muita coisa Muito também. Bem, O Oswaldo também deu uma entrevista para um jornal português, não é Sim. isso? E foi tratado como se fosse o primeiro refugiado, né, a chegar em Portugal, que havia se declarado neutro, e, portanto, seria um país que abrigaria refugiados, não? Ele pegou o último trem antes de chegarem todos os refugiados e espiões da Europa inteira, antes de chegar Ian Fleming, antes de chegar Exupéry, antes de chegar... Enfim, antes do filme Casablanca, né? A coisa do Casablanca ir para Lisboa, que é um lugar livre para botar para os Estados Unidos. O Oswald fez isso antes do A Kiss is Just a Kiss. E aí tem essa manchete no jornal, que é o primeiro... Como é? O primeiro tá aqui, vamos refugiado, ou algo assim, né? A primeira vítima da guerra, uma coisa assim. A primeira vítima da guerra, algo assim, a chegar em Portugal. Né? E é engraçado, o Oswald tem esses exercícios de futurologia que dão certo, né? E aí ele estava fazendo uso disso pessoalmente, enquanto corpo na Europa, vivendo esses momentos. E foi uma grande sacada, de fato, do jornalista. E é um momento, já é o final da viagem, acho que as malas já estão arrumadas num canto do quarto do hotel dele lá no Chiado. E o jornalista, ele está prestando atenção o quanto o Oswald de Andrade já está bastante melancólico e desacreditado, né? Um personagem avesso ao Oswald de Andrade explosivo, expansivo do início da viagem e também dos anos anteriores, né, como a gente conhece a figura do Oswald antropofágico e modernista e iconoclasta. É ele com um cigarro seco na boca, falando que talvez Hitler de fato ganhe essa guerra, porque a Inglaterra e a França não serão pares até os Estados Unidos aparecer, se vai aparecer ou não. E a conversa vai nesse tom melancólico. Aí é muito boa a descrição dessa entrevista. Tá chovendo lá fora, são as primeiras chuvas depois de um longo verão. E ele faz uma digressão, pergunta sobre a cena poética e literária do Brasil. Ele fala também dos livros que ele leu em Portugal, fala do Marco Zero, mas vai com essa impressão de que alguma coisa muito séria vai acontecer. E quando ele chega no Brasil também,
O Joel Silveira, quando entrevista ele para Diretrizes, repara que o Oswald está mudado. As fotos que ele chega no Brasil, ele está emagrecido, ele está com esse terno branco. Tem fotos antes dele com esse terno branco, de dizer que ele está mais cheinho, ele está meio abatido, com o mesmo terno branco do início da viagem, com os óculos escuros. Ele parece um personagem muito distópico. E ele, como que ele conseguiu, afinal, sair de Portugal para chegar ao Rio de Janeiro? Acontece que havia essa rota para as colônias africanas portuguesas do navio Angola, que há pouco tempo tinha levado o general Carmona para visitar Angola e Moçambique. E era uma rota do governo para a África. Só que o dono desse navio, era o Conde de Galvez, se não me engano, ele tinha uma filha que morava no Brasil, que ele não via há muito tempo, casou com um brasileiro, e a guerra estava começando, ele precisava ver a filha. E aí falou, então vou botar esse meu navio à disposição, já que tem muito brasileiro querendo também ir para o Brasil e outros portugueses. Isso porque depois de um mês de Oswald e Vinícius de Moraes irem quase diariamente à embaixada brasileira e serem mal recebidos e ninguém dá notícia de nada, procurar pelos hotéis da Baixa Lisboeta onde teria um navio possível, via o México, como você falou, ou não, quais seriam as escalas possíveis. E aí só porque o Conde resolveu visitar a filha, aí falaram, então muito bem, então vamos encher esse navio. Teve uma grande efeméride no porto em Lisboa, até o Galgo Coutinho foi participar, né, o grande aviador português. E foi junto com Oswald e Vinícius, vários outros eminentes banqueiros, diplomatas, empresários, ex-misses Portugal, princesas russas. Tava bem recheado o navio. E Interessante. Aí pararam no Funchal, na Ilha da Madeira, e aí Oswaldo e Julieta resolveram comprar móveis para o apartamento do Leme, que até então estava sem móveis. 3 meses com o apartamento vazio, só com os cadernos do Marco Zero pelo chão. Obviamente devia ter uma cama e alguma mínima mobília, obviamente, Sim. né? Mas tem esse momento também engraçado. Então, por conta de um interesse privado político, conseguiu-se um navio que saísse de Lisboa para o Rio de Janeiro. Que foi a salvação Que dos foi dois. a salvação dos dois. Me diz uma coisa, ele tinha chegou a cogitar de fazer um livro sobre esse momento, essa experiência que ele teve, né? Sim. E acabou que não aconteceu. O título, né, do seu livro, né, a Guerra Invisível, né, seria o título do livro que o Oswald mencionou, enfim. Queria que você falasse um pouco disso e depois se essa experiência de alguma maneira se repercutiu na obra posterior dele. E se você pudesse também explicar, assim, em linhas gerais, né, o que era o Marco Zero, que projeto era esse do Marco Zero que você mencionou algumas vezes? Então, desde meados da década de 30, Oswald de Andrade está enfurnado no projeto Marco Zero, que é um ciclo de romances que virou uma prática entre os romancistas da década de 30, que é uma prática de escrita que ficou muito difundida dos anos 30, se a gente pensar no ciclo do Cacau, do Jorge Amado, o ciclo da cana-de-açúcar do Zé Lins do Rego, né, de contar uma história com enfim, ele queria fazer uma coisa a partir de São Paulo, com milhões de personagens, sempre algum protagonista conectando as coisas, e esse protagonista sempre tem a voz do Partido Comunista e muitas vezes é o único personagem que tem um português escorreito dentro do livro, né? Porque ele vai catando os sotaques e as isoglossias dos personagens, enfim. Só que ele começa a criar uma coisa muito monumental, né? O Graciliano Ramos fala que nesse apartamento do Leme existiam todos os cadernos possíveis, a mobília do apartamento eram os cadernos, dizem que eram mais de 80 cadernos com anotações do Marco Zero, que era um ciclo de romance que teriam 5 livros, de repente virou 4, depois voltou a ser 5, ele só conseguiu publicar 2, só que a coisa foi tomando uma proporção tão grande que ele não conseguiu dar cabo do projeto como ele gostaria. Ele começou o Marco Zero nesse afã comunista de fazer um romance total, à moda dos soviéticos, né? A moda de Gladkov, enfim, que era um grande romancista russo na época que hoje pouca gente lê, ou quase ninguém. Talvez ninguém mais leia Gladkov, mas era a forma dos romances de Gladkov, que eram aprovadas por Stalin, Gorky e Zhdanov, né? Do Partido Comunista. E Oswald estava por dentro disso tudo. Só que ele tentava domar a história a partir da própria escrita. Ele conseguia ler as atualizações vindas da União Soviética
acreditava na Revolução Proletária, achava que o Marco Zero teria um grande finale que desse conta disso, só que os acontecimentos pessoais e mundiais foram tomando conta, tanto a falência dele, financeira, os casamentos, quanto o início da guerra. Então, o Marco Zero acabou ficando ali pelo meio do caminho. Ele leva os cadernos para o Rio de Janeiro, como eu falei, ele começa a escrever Marco Zero em São Paulo, e ele vai para a Europa. A princípio, ele escreveria para o Dom Casmurro, que é um desses jornais que era dirigido por Jorge Amado nessa época, o que aconteceria no evento do Pen Club em Estocolmo. Coisa que nunca aconteceu porque não teve o Pen Club, né? Foi cancelado. Só que ele começa a tomar notas dessa guerra que está começando e que ninguém olha, ninguém vê no Ocidente. A guerra começa na Polônia e todos têm medo da guerra química, porque foi o grande problema da Primeira Guerra Mundial, os gases, etc., que as pessoas, a bomba poderia vir do céu, de um buraco, de uma fechadura, como ele fala, né? Só que a guerra não ocorre. E é muito engraçado que nos diários de todos os escritores da época, todos falam onde está a guerra não começou. Camus, Virginia Woolf, Sartre, Simone de Beauvoir, Bertolt Brecht, Thomas Mann. E a guerra não acontece, mas existe essa expectativa de guerra. E ele vai tomando notas dessa expectativa, esperando que uma grande coisa aconteça. Não acontece nada. Quando não acontece nada, depois acontece tudo. Depois acontece tudo. Até o outubro, primeiro período ali não acontece. Esse primeiro mês, o primeiro mês dos jornais de Lisboa, onde ele estavam falando da guerra diariamente, depois começa a falar de outras coisas, começa a falar do campeonato de futebol, começa a falar dos bilhares de Estoril, começa a falar enfim, a vida volta ao normal em Paris, as pessoas que andavam com máscaras. É muito engraçado fazer esse paralelo com a pandemia, né? Começa a banalizar o uso das máscaras. Dizem que os soldados no front na França morriam era de tédio, não de bomba, não de tiro. Enfim, vira essa drôle de guerra, como fala em The Phony War, né? Em inglês também. A guerra de mentira, a guerra invisível. Então ele já tinha sacado esse nome, já estava no ar, já estava na imprensa, de ser a guerra invisível. Ele focava muito em ser a guerra invisível por conta dos gases e armas químicas também, já que ele não via, mas poderia ser letal. E no final, ele não viu a guerra, ele viu a preparação para a guerra, né? Que de fato demorou muito tempo. É muito engraçado como demora a guerra a chegar na França, né? Na Inglaterra já tinha sido bombardeada, né? Londres foi bombardeado e tal. Mas a França era aquele centro do mundo. E ele acabou não escrevendo o livro. Acabou não escrevendo, foi extraviado de alguma forma esse caderno. Até foi proposto depois para ele pegar notas desse caderno para escrever de novo no Meio-Dia, esse jornal do Joaquim Nojosa, quando o Jorge Amado tinha tomado o posto de Oswald de Andrade. Só que o que acontece é que descobre-se que o Meio-Dia era financiado pelo Partido Nazista. E aí, um ano depois disso, Getúlio Vargas fecha o Meio-Dia, descobre todas as células espiãs que estavam dando notícias e enviando notícias para a Alemanha. A partir do Meio-Dia, Joaquim Nojosa se faz de desentendido, se safa dessa de alguma forma. E o jornal fecha por falta de patrocinadores, porque ninguém vai apoiar mais. Em 1939, ainda ele tinha o tom pacifista entre as nações europeias, não podemos brigar, etc. Mas depois ele começa, de fato, a elogiar o governo alemão e Hitler, etc., né, nas suas atitudes. E voltando ao Congresso, que não aconteceu, aliás, essa narrativa toda tem um aspecto que é um pouco uma sequência enfática de não acontecimentos, né? Porque Exatamente. O Congresso não acontece, não encontros, o a livro guerra não acontece, o livro não acontece. É interessante isso. Mas ele pretendia falar o quê no Congresso, no final das contas? Ele tinha uma expectativa de encontrar, né, os grandes escritores. Tinha escritor do mundo inteiro, né, da Sim, África, de iam todos os muitas continentes. delegações de nações não europeias. E acho Exato. que é esse o grande diferencial desse encontro pela primeira vez. Então, Oswald, eu acho que ele não preparou nenhum discurso, diferentemente de Thomas Mann e H.G. Wells, que depois publicaram seus discursos semanas depois na imprensa e em livro. Ele tinha notas de falar justamente sobre as literaturas periféricas. E é uma coisa que depois ele vai escrever na sua tese, Arcádia em Confidência, um pouco sobre isso. Ele estava lendo Sombart, Werner Sombart. Se alguém falar alemão, por favor, me corrija. Mas acho que é assim que fala. Que é a primeira pessoa que fala no seu livro O Burguês,
como que o ouro do Brasil, os metais preciosos da América Latina, foram os principais fomentadores da Revolução Industrial, do capitalismo como nós conhecemos. E o Oswald embarca nessa, né? O ouro de Ouro Preto fez o financista europeu a quem nós somos escravos até hoje, né? Nossos escravos tiraram o ouro para que nós continuássemos sendo escravos. E ele ia fazer um discurso a partir daí. Mas não existe... não tem esse discurso, né? Ele fez essas notas, falou essas coisas na imprensa, e muito das ideias que ele fala em Portugal, ele fala muito sobre Portugal também na tese Arcádia em Confidência, são percepções dele dessa viagem, né? De ver Portugal antiga em paralelo com Portugal salazarista. Ele diz que os mitos portugueses, a família real portuguesa, as histórias de Portugal de antes são mais poderosos do que toda a literatura de Shakespeare, e fala do Castelo de Tomar, fala do Mosteiro dos Jerônimos, desse povo heróico português, porque para ele era muito interessante ter esse povo heróico português, esses mitos portugueses, para fundar justamente a inteligência que vai se tornar no Brasil, né? Na Arcádia de Confidência ele vai listar uma série de brasileiros, portugueses nascidos no Brasil, que da época da Inconfidência, junto com os Inconfidentes, que são grandes gênios, o próprio Padre Voador, o Judeu, que é um grande dramaturgo, são todos nascidos no Brasil, né, a serviço da coroa portuguesa, mas são frutos da terra brasileira, nascidos a partir ali do momento que o ouro começa a ser extraído e, enfim, Vila Rica vira uma grande metrópole, né? Um grande centro de ideias também, além de financeiro. Então, para ele interessa muito essa conexão, para ele conseguir juntar as duas mitologias, né? Do Brasil com Portugal. Ele tem essa ambição muito parecida com a ambição de Gilberto Freire, que vai chegar nesse lugar por outros caminhos tortuosos, né? E ele, enfim, dá para fazer esse paralelo. Eu tento estabelecer alguns pontos em comum entre os dois também. Ele fala muito de Gilberto Freire nas colunas do meio-dia, antes de viajar para Lisboa. Mas hoje a gente está sempre programando o Brasil, né? Queria agradecer, então, a você, Mariano, por ter aceitado aqui o nosso convite para participar do nosso podcast. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de conversar com você também. Opa, obrigado. Especialista em Mário Oswald de 22. Espero que os nossos ouvintes gostem também. Sim, também espero. É isso aí. Um abraço, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Ilustríssima Conversa. Eu sou Marcos Augusto Gonçalves e esperamos vocês de volta em 2 semanas.